Mas o grande problema, sobretudo das línguas que decorrem do latim, é que algumas palavras perdem o sentido, ou algumas palavras foram traduzidas de uma maneira extremamente sem a profundidade necessária. Quando a gente estuda hebraico, a palavra conhecer no hebraico, no pitográfico dessas palavras, ou seja, naqueles desenhos bonitinhos, ela tem dois pitográficos, dois desenhos bonitinhos. O primeiro desenho é uma porta. A porta, segundo os rabinos, ela abre e fecha. A porta separa o que está dentro do que está fora. O segundo pitográfico são olhos, porque, segundo eles, os olhos conseguem passar de um lado para o outro, da esquerda para a direita, de cima a baixo. O conhecimento para um judeu é um conhecimento que discerne o que está dentro do que está fora, quem você é e o que você vê em relação ao outro. O conhecimento para o judeu envolve uma íntima relação na qual você consegue ver todas as possibilidades, de cima a baixo, da esquerda para a direita, você conhece profundamente. Então, a melhor tradução para nós compatibilizarmos conhecer do hebraico para o português é colocar algum superlativo, ou algum adjetivo, alguma coisa que diga a intensidade que você conhece alguém. Para o judeu, não existe conhecer sem profundidade, sem intimidade. Não existe, como nós falamos aqui, coisas bem brasileiras. Você conhece fulano? Eu conheço ele, vi ele uma vez. Para o judeu isso é impossível. Você não conhece essa pessoa. Você pode ter alguma noção sobre ela, mas conhecer você não conhece. Isso é tão verdade no texto, nos textos hebraicos, que quando você pega lá o capítulo 20 e poucos do livro de Gênesis, você vai ver que Sara, esposa de Abraão, oferece Agar. A palavra que Sara usa é entra na minha serva. Ou seja, faça sexo com ela, deite-se com ela, mas não envolve relação íntima, sentimental entre eles. Passa-se um tempo, lá no capítulo 24 do livro de Gênesis, você vai ver que Abraão pede para que seu servo vá buscar uma pessoa para seu filho, Isaque. E ele encontra Rebeca. E tem um versículo muito específico que ele diz, e Rebeca era virgem, e nenhum homem havia conhecido. Conhecimento, ou conhecer para os hebreus, para os judeus, para o povo hebreu, envolve uma íntima e profunda relação. E o que nós queremos pensar essa noite é, será que nós verdadeiramente podemos dizer que nós temos uma íntima e profunda relação com Jesus e com o Espírito Santo? Será que nós, pensando no pitográfico, nós conseguimos nos identificar, nos enxergar e enxergar Jesus tal como Ele é? Ou será que, de alguma maneira, nós interpretamos Jesus de acordo com os nossos vieses, de acordo com os nossos interesses, de acordo com a nossa concepção de quem é Jesus? E uma das coisas mais maravilhosas do encontro com Jesus, acredite você ou não, é que Ele consegue revelar exatamente quem você é. Você pode não acreditar em Jesus, você pode não seguir a Jesus, mas ainda assim, Jesus consegue revelar pelas suas atitudes quem você verdadeiramente é. E não foi programado, não foi planejado, mas de uma maneira bem estranha, quando a gente teve a primeira conversa sobre o primeiro culto, que era Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, a Carol trouxe uma história da mulher samaritana. E aí, no início, eu pensei assim, caramba, acho que fugiu bastante daquilo que eu tinha pensado. Mas a mensagem dela foi fenomenal, e ela entendeu e trouxe para nós essa revelação do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. Para nós, o Deus também é uma pessoa, a pessoa de Jesus. A pessoa que trava um diálogo extremamente interessante, valioso, com a mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João. E o grande problema da narrativa bíblica é que, às vezes, a gente perde um pouco o interesse ou perde um pouco a noção do texto, porque nós temos um viés interpretativo em relação ao texto. Da mesma forma como nós temos expectativas que não correspondem a outra pessoa, às vezes a gente olha para um texto bíblico e a gente acha que sabe ou que conhece o texto bíblico. E aí vamos ler, capítulo 4 do livro de João. Abram suas Bíblias e mantenham as Bíblias abertas. Façam como os crentes de Bereia. Verifiquem se as coisas são exatamente assim. Não confiem apenas no que está sendo dito. Verifiquem na Bíblia de vocês se as coisas acontecem exatamente assim.
capítulo 4 do livro de João inaugura esse texto, esse diálogo da mulher samaritana. E para quem não conhece a história, vamos resumir rapidamente. Jesus desce de Jerusalém, era necessário passar por Samaria, e ele encontra uma mulher, meio-dia, no poço. Ele vira para aquela mulher, pede água. Aquela mulher acha estranho, porque ele, sendo judeu, falando com uma mulher, e falando com uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com samaritanos. Jesus trava um diálogo com aquela mulher e diz: eu sou a água da vida, e se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água. E ela fica extremamente interessada por essa tal água da vida. E então Jesus faz uma resposta que nós não sabemos exatamente por que Jesus fala isso. Nós temos conjecturas a respeito desse diálogo de Jesus com a mulher, mas não sabemos porque, após a mulher se interessar pela tal água da vida, Jesus pergunta para ela: onde está o teu marido? E ela responde: não tenho marido, Senhor. E Jesus disse: dissestes bem, porque já tivesse 5 e o 6º, que está agora, não é teu marido. Ela continua a travar um diálogo de religiosidade com Jesus. Ela pergunta onde nós devemos adorar, aqui ou no monte. E aí o texto continua. E aí presta atenção, lá no versículo 25. Presta atenção nesse diálogo interessante. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se do que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou, por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens, versículo 29. Presta atenção no que a mulher diz. Vinde e vede, um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Um dos grandes problemas da cultura do povo samaritano é que quando você vai entender a história dele, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do capítulo 17, você percebe que o rei da Síria dizima o reino do norte. Acaba com o reino do norte, onde ficava Samaria. De uma tal forma que aquele povo, segundo os rabinos, deixou de existir. O povo samaritano que nós vemos nesse tempo de Jesus não era, nem de longe, o que existia lá no período quando foi destruído pelo rei da Síria. A ocupação do reino de Samaria era uma ocupação feita por pessoas de diversas etnias e religiões. Pessoal da Babilônia, pessoal da Síria, se juntou. Não estavam satisfeitos, as coisas começam a dar errado, e aí o rei da Síria diz: chama lá algum sacerdote, e ensina esse povo da arte do Deus Yahvé deles lá. O que é que acontece com Samaria? Uma verdadeira mistura, um sincretismo religioso. Eles adoram Yahvé, mas adoram Yahvé num culto pagão. Eles cultuam outros ídolos, mas adoram Yahvé. Sobem nos montes, têm estátuas, ídolos para tudo quanto é lado, e depois também adoram Yahvé, ou seja, uma verdadeira bagunça. Essas coisas não são alteradas. Chega no tempo de Jesus, esta mesma realidade está presente. Ou seja, eles tinham conhecimentos específicos sobre o Messias. Eles tinham conhecimento da cultura judaica, mas eles misturavam as coisas. Dentre os conhecimentos da cultura judaica, o Messias, o Cristo, seria, dentre outras tantas, aquele que ressuscitaria depois do 4º dia, depois do 4º dia, o que Cristo faz com Lázaro. O Messias, por exemplo, seria aquele que curaria um cego de nascença, o que Jesus faz. Mas o Messias, na tradição judaica, nos textos do Antigo Testamento, de nenhuma maneira estava relacionada a esse diálogo da mulher. Vinde e vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Isso não era um sinal do Messias. Isso era um sinal de adivinhação, mas não era um sinal do Messias. O sinal do Messias eram os feitos de Jesus Cristo. Além disso, o sinal do Messias era Jesus que expressamente disse para aquela mulher: eu sou o Cristo. E por algum motivo, aquela mulher associa, de todo o diálogo que ela teve com Jesus, ela pega
um poder de adivinhação e acha que esse poder aponta para o Messias. Mas ela não tem convicção. Ela vira e diz, não é esse o Messias? Ela não tem certeza se é o Messias. Mas, para piorar a situação dela, aquilo que ela acha que seria um sinal do Messias é um poder de adivinhação. A história continua. E lá no versículo 41, João capítulo 4, versículo 41 diz assim: E muitos mais creram por causa da própria palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E algumas pessoas verdadeiramente creem em Jesus, para a glória de Deus Pai, e a história terminaria aqui. Só que o grande problema é que crer em Jesus não envolve submissão. Crer em Jesus envolve o reconhecimento de uma verdade que você, nesse momento, não consegue refutar. Isso é tão verdade que, quando a gente olha João 3,16, a palavra que está escrito crer não existe e nunca existiu nos textos gregos. No grego, não existiu em João 3,16 a palavra crer. Lá está escrito fé. Só que no grego, fé, que está escrito em João 3,16, é um verbo. E esse verbo não existe em português. Então seria algo mais ou menos assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. E aí faz mais sentido, porque crer não envolve submissão, crer não envolve compromisso, crer não envolve redenção, crer não envolve reconhecimento do senhorio de Jesus. Crer, quando muito, revela as suas expectativas pessoais a respeito de Jesus, mas não envolve redenção, entrega de vida, mudança, transformação. Tanto é verdade que, quando a gente usa a palavra crer, tanto no inglês quanto no português, ela tem um sentido muito fraco de opinião. Aí alguém te pergunta assim: hoje tem cantina? Eu creio que sim. Te espantaria, Tarsa, se tivesse cantina ou não tivesse cantina? Não te espantaria. Pode ter, como não pode ter. Mas ele crê que sim. Será que vai chover hoje? Eu creio que sim. Me espantaria se estivesse chovendo ou não estivesse chovendo? Não, não me espantaria. O crer, por si só, é um nível tão fraco de opinião que sequer revela, de fato, o que você acredita. Não revela nenhum grau de certeza. Pode ser, como pode não ser. Pode ser Cristo, como pode ser Baal. Pode ser um charlatão, como pode ser o Messias. Pode ser qualquer um, porque no final o que te importa é que houve uma manifestação de poder de alguém que disse todas as coisas que você havia feito. Então você crê, mas sem nenhum nível de profundidade, de intimidade, de transformação. Crer por si só não muda vidas. E crer por si só não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça, mediante a fé. É preciso ter fé. Fé, sim, envolve sintonia, envolve entrega, envolve submissão, envolve reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É pela fé que nós deveríamos viver. É pela fé bíblica que nós deveríamos ter. Não uma crença, não um sincretismo, não uma mera expectativa que, na verdade, revela a nossa expectativa em cima de Jesus, e não naquilo que Jesus disse. Crer por si só não envolve submissão nem entrega. Pode ser, como pode também não ser. Pode acontecer, como pode não acontecer. Você não sabe. O crer de um cristão é tão fraco. O crer, até mesmo em Cristo, de um cristão é tão fraco que consegue ser mais fraco do que um eu não creio de um ateu. Porque um eu não creio nisso, ou eu não creio em você, ou eu não creio naquilo que você está me dizendo, revela uma íntima e profunda convicção do que você está defendendo. Eu não creio nisso. Agora, o eu creio é um nível muito fraco de opinião. E por que eu estou refletindo sobre isso, sobre conhecimento? Porque o que essa mulher vê em Cristo, o que essa mulher diz e reconhece em Jesus Cristo,
tem um efeito significativo sobre a sua comunidade. O que essa mulher fala a respeito de Jesus Cristo tem um nível significativo sobre a forma como as pessoas também vão enxergar a Cristo. E a própria opinião daquela comunidade vai ser refletida poucos anos depois desse acontecimento. Porque é necessário mais do que crença, é necessário fé, é necessário conhecer no íntimo e no profundo nível de relacionamento com Jesus. O que acontece nessa história, e a arte da narrativa bíblica é fantástica, porque essa não é uma história isolada. Essa não é um acontecimento isolado. Não era apenas porque Jesus tinha que passar por Samaria. O resultado dessa crença, ela acontece, ou ela vai se desdobrar lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, vamos abrir as Bíblias e mantenha aberto. Porque é o que acontece quando nós apenas e tão somente cremos num Jesus e não temos fé. Atos capítulo 8. Eu gosto de paralelismos bíblicos. Eu gosto dessas coincidências que, na verdade, são efeitos propositais. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria. Olha o que acontece em Atos capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentiu na morte de Estevão. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. O pau estava quebrando em Jerusalém. O chinelo estava cantando em cima de todos os cristãos. E então se cumpre aquilo que Jesus tinha dito em Atos capítulo 1, versículo 8. O poder do Espírito Santo vai estar sobre vocês. O poder de Deus estará sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas. Mas não é da forma como vocês estão pensando. Não é do jeito que vocês estão imaginando. Não é de acordo com as expectativas de vocês. A chinela não vai parar de cantar nas costas de vocês. Saulo vai continuar perseguindo vocês. E quando Saulo se converter, os líderes religiosos continuarão perseguindo vocês. Roma continuará correndo atrás de vocês. Mas vocês continuarão cheios do poder de Deus para pregar a palavra. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e na Samaria. Acontece exatamente o que Jesus tinha dito, mas de uma outra forma, com a chinela cantando. Não houve imperador deposto. O poder de Deus não foi para tirar imperador. O poder de Deus não foi para nomear pessoas para o Senado romano, para fazer aprovar leis que fossem beneficiárias ao povo cristão. A chinela continuou cantando sobre aquele povo, e o versículo 4 vai dizer: assim, os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Quando a gente passa a conhecer a Cristo, a gente entende as expectativas em relação a Cristo. E a gente entende que Cristo não nos prometeu absolutamente nada. Cristo não nos deve nada deste mundo. O que Cristo nos prometeu foi a paz. O que Cristo nos prometeu foi que estaria conosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Cristo nos prometeu foi que nós passaríamos dificuldades, sofreríamos, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não prometi coisas materiais. Na verdade, eu disse, lá no capítulo 5, se vocês vão lembrar, eu disse: não ajunteis tesouros. Porque se você juntar tesouros aqui na terra, o ladrão toma, ou a traça corrói, vai perecer. Junte tesouros nos céus. Foi isso que eu te disse. Eu não te prometi casa, eu não te prometi carro, eu não te prometi concurso público, eu não te prometi estabilidade financeira. Eu te prometi que o meu Espírito Santo estaria sobre você, para que você fosse minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e em toda a Samaria. É isso que eu prometi para vocês. É essa expectativa que nós devemos nutrir a respeito de Jesus. E o grande problema quando a gente faz a leitura sobre conhecer ou sobre crer em Jesus, de acordo com a mulher samaritana, é o que acontece nos versículos seguintes de Atos capítulo 8. Mas havia ali, Atos capítulo 8, presta atenção nesse versículo, mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente
exercia naquela mesma cidade bruxaria e tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, o qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande homem de Deus. Este é o grande poder de Deus. O poder de Deus aqui, segundo os estudiosos, revelava que aquele povo identificava um nível de messianidade em Simão, um mago. Obrigado, gente, a garganta realmente já estava indo embora. Por quê? Porque Deus, ou Iavé, era um nome que não podia ser pronunciado pelos judeus. Então eles criaram palavras, dentre elas Jeová, para se referir a Deus, a Iavé. Outra palavra criada para se referir a Iavé era poder. Então aquelas pessoas não apenas enxergavam poderes em Simão, o mago, mas aquelas pessoas atribuíam um nível de messianidade em Simão, o mago. A história continua. Versículo 11. E para com ele, ou seja, para com Simão, tinham consideração, porque desde muito ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Volta agora no versículo 9. Olha o que está escrito na sua versão. Na minha está escrito que Simão havia iludido o povo de Samaria. Alguém tem outra versão que não seja iludido? Hã? Que ele havia deixava o povo admirado. Mais alguém? Impressionado. Alguma outra? Aqui está o que? Admirado também, né? O texto correto, não é correto, desculpa dizer isso, mas o texto mais, numa interpretação mais literal, é que Simão o mago, do grego, a interpretação do grego é que Simão o mago deixava o povo em estado de êxtase. Simão o mago deixava o povo no estado de transe hipnótica. Quando a gente para estudar essas histórias, ou essa história específica de Simão o mago, e quando a gente para ler os textos dos pais da igreja, que escreveram em períodos posteriores ao de Jesus, à vinda de Jesus, a gente entende que Simão o mago tinha grandes poderes psíquicos. Simão o mago fazia milagres para aquele povo. Simão o mago tinha poderes de adivinhação. Simão Mago tinha poderes de prever o futuro. Simão Mago tinha grandes poderes de adivinhação. E aí você entende porque o equívoco da mulher samaritana acaba sendo fatal para aquele povo. Porque ele havia dito todas as coisas que eu tinha feito. Simão Mago tinha o mesmo poder. Tem muita gente buscando em Jesus Cristo coisas que Satanás quer oferecer. Tem muita gente colocando expectativas em Jesus Cristo, coisas que Satanás está querendo oferecer de bandeja. Poder de adivinhação era um poder que Deus exerceu por algum motivo, normalmente relativo à profecia. Tanto que aquela mulher em algum momento até compreende, vejo que és profeta. Mas esse poder de adivinhação por si só não significava dizer que aquele era o Messias. Ela teria que avaliar. E então Jesus Cristo, eu o sou. Eu o sou. É a mesma palavra que Deus usa para falar com Moisés. Eu sou. O eu sou me enviou até vós. E Jesus Cristo diz isso a ela. E por isso ele deveria crer. Mas como ela crê que Jesus Cristo havia predito todas as coisas, ela associa poderes de predição, poderes de prever o futuro, poderes psíquicos de enxergar o que a pessoa faz como Messias. Assim como tem muita gente acreditando que Jesus Cristo tem todo o poder para dar casa, carro, apartamento, estabilidade financeira, amor, e nós confundimos. É uma mistura de uma espécie de evangelho de religião à la carte, na qual você escolhe um pouquinho de sincretismo, um pouquinho de budismo, um pouquinho de esoterismo. Eu vou no irmão fulano de tal porque ele tem uma oração boa. Eu vou no profeta, eu busco, eu pego, eu abro o versículo, eu abro a Bíblia no meio para ver se Deus tem alguma coisa. É como se fosse búzios. Isso é um sincretismo religioso. Quem faz isso não conheceu jamais o Jesus Cristo das Escrituras.
Quem faz isso está procurando uma pessoa que pode ser Jesus Cristo ou pode ser Simão Mago. Tudo que me interessa é que me livre dessa situação que eu estou vivendo agora. Eu estou com uma angústia, então eu vou buscar Jesus. Eu estou com um problema, então eu vou buscar Jesus. Eu estou querendo alguma coisa, então eu vou buscar. E o grande problema é que às vezes Deus dá. E Deus fala assim, vai. Não é isso que você quer, então vai. Eu te prometi paz. Eu te prometi amor. Eu te prometi vida. Eu te prometi esperança. Eu te prometi um novo céu e uma nova terra. Eu te prometi que você faria obras maiores do que eu fiz. É isso que eu te prometi. E a pergunta que eu faço é, se Jesus falasse, além das coisas que eu te prometi, eu não te dou mais nada a partir de hoje, quantos estariam aqui no domingo? Se Jesus falasse, não adianta orar por trabalho, eu estou querendo falar de libertação da Tijuca. Não adianta me pedir dinheiro, eu estou querendo falar do que está acontecendo aqui atrás da comunidade. Não adianta falar de prosperidade, de conta bancária. Eu estou querendo falar de libertação do cara que está possuído do lado no teu trabalho, teu colega, o teu vizinho. Eu estou querendo falar disso, eu estou querendo falar de transformação de vida. Será que você continuaria caminhando com Jesus? Porque tem muita gente que acha que está caminhando com Jesus, mas está caminhando com Simão Mago. Tem muita gente que acha que é discípulo de Jesus, mas é discípulo de Simão Mago. Que acha que está se transformando só porque está conquistando. E é muito triste quando você vê alguém dizendo que acredita em Deus porque Deus deu alguma coisa. É muito triste quando a gente ouve, eu acredito em Deus porque Ele me abriu as portas de alguma coisa. Não estou dizendo que Deus não pode abrir. Deus é Deus e Deus faz o que quer. Eu estou dizendo, como o Tarsis bem disse aqui, se Ele te deu, cumpre um propósito específico. Se Ele te possibilitou você viver isso, cumpre uma finalidade específica. Se Deus te deu um conhecimento, recursos financeiros, estabilidade financeira, um bom emprego, é para que, em nome de Jesus, as coisas à sua volta sejam transformadas de glória em glória. É para que onde você chegar, você possa dizer, o reino de Deus chegou, porque o Espírito Santo habita em mim, e no poder do Espírito Santo, as coisas não serão mais as mesmas. É pelo poder do Espírito Santo que as coisas são transformadas. É o poder do Espírito Santo que faz Jesus olhar para aquele homem endemoniado, nu, acorrentado, violento. A história do gadareno. Jesus olha para aquele indivíduo e ele expulsa aquela legião de demônios. E aquele cara fica são, curado. A família não reconhece. Quais são as suas expectativas em relação a Jesus? Para pensar nas suas orações para Jesus. O que tem ocupado as suas orações? Quais são os seus pedidos? Será que você não está fazendo orações a Simão o Mago, que está doido para te colocar nesse estado de êxtase, nesse estado de alumbramento? E o grande problema de nós, os seres humanos, é que nós não conseguimos entender nem o campo neurológico de nós, nem a nossa mente, nem os nossos desejos. Porque a partir do momento que nós conseguimos o que nós queremos, aquilo já se torna um passado. Eu quero o outro, eu quero mais. Há uma escritora chamada Anna Lembeck, que ela escreve um livro chamado Dopamina, um livro extremamente maravilhoso. Ela vai dizer que o nosso cérebro trabalha numa espécie de homeostasia a todo momento. Quanto mais dopamina você recebe, mais o seu cérebro ativa para trabalhar um equilíbrio. Em alguns casos, o nível de dopamina é tão grande que o cérebro só fica no modo sofrimento. Você quer ficar no modo prazer, mas o cérebro só fica no modo sofrimento. Então, não importa o que você acumule, não importa o que você tenha, não importa o quanto você conquista, nunca vai ser o suficiente, você vai estar sempre insatisfeito, você vai estar sempre melindrado, você vai estar sempre triste, cabisbaixo, porque você não entende, ou não compreendeu, ou nós não compreendemos o que é vida em abundância, o que é o poder do Espírito Santo. Para refletir no que tem ocupado as suas orações. E veja, no capítulo 8, versículos 6 e 7, o que acontece quando alguém cheio do poder de Deus faz numa região. Versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Felipe falava, ouvindo e vendo milagres que ele fazia. Versículo 7. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles.
E muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. É o nosso desejo. Um Jesus que eu nunca conhecia, um Jesus que me prometeu vida, me prometeu vida em abundância, me prometeu paz, me prometeu alegria, alegria verdadeira. O Jesus que eu nunca conhecia me prometeu o Espírito Santo. E por quê? Ou qual o efeito do Espírito Santo? Olha para o versículo. Pessoas eram libertas. Jesus promove a cura espiritual. Ontem a gente estava conversando com os nossos pastores, porque tem sido cada vez mais difícil, mesmo dentro das igrejas pentecostais, a gente se deparar com esse tipo de realidade. Porque nós não enfrentamos mais essa batalha espiritual? Possivelmente seja porque nós não estejamos buscando esse poder da forma como Jesus quer que a gente busque. Nós não expulsamos mais demônios. Nós não encontramos mais com demônios. Na verdade, se a gente parar para pensar, ele pode percorrer as regiões aqui, sentar do nosso lado, conviver conosco durante todos os dias do nosso trabalho e a gente sequer se dá conta disso. Os efeitos de alguém que conheceu a Jesus, os efeitos de alguém que conhece o poder do Espírito Santo é a libertação dos imundos. É a libertação de pessoas que estão sendo oprimidas por espíritos imundos, pessoas possuídas, pessoas atormentadas, pessoas com falta de paz, pessoas com os transtornos dos mais diversos causados, não por problemas, não por circunstâncias outras, mas por espíritos imundos. O resultado de pessoas que entenderam, de que conheceram o poder de Deus, é que essas pessoas promovem a cura física. Nós precisamos ainda assim acreditar que a nossa imposição de mãos, pelo poder do Espírito Santo, pode curar fisicamente. Mas o interessante é que talvez Jesus esteja tentando ensinar para essa geração: eu posso curar, eu posso fazer com que você estenda as mãos e o meu poder cure essa pessoa, mas eu estou tentando te ensinar que é melhor você tirar do seu bolso e pagar um exame para o teu irmão que está precisando, que não tem plano de saúde. Eu estou tentando te ensinar que enquanto você cultuar Mamon e segurar os seus recursos, e não dividir, e não compartilhar voluntariamente com seus irmãos, o que você está esperando é magia, e eu quero fazer milagre. E o milagre envolve você se colocar à disposição de Deus. No nome de Jesus, onde nós estivermos, o nosso desejo é que, conhecendo a Cristo e o poder de Deus, nós promovamos a libertação espiritual, que nós promovamos a cura física e espiritual e emocional das pessoas que nos cercam. E eu encerro com o versículo 8. O meu objetivo, o nosso objetivo como comunidade, como pessoas cheias do poder de Deus, é que nós promovamos alegria nesta cidade. No nome de Jesus, nós precisamos trazer alegria a esta comunidade atrás de nós, a Conde de Bonfim, aos jovens, a esta igreja. Nós precisamos trazer alegria, porque esse é um dos objetivos do Espírito Santo, trazer cura emocional, física e trazer alegria. Foi isso que Jesus nos prometeu.